Salve, salve, nação tricolor, sejam todos bem-vindos ao podcast Glória e Tradição, podcast da torcida do Fortaleza. Mais um pós-jogo de empate e pós-jogo de eliminação. É duro fazer, mas a gente está aqui para conversar sobre esse jogo, grandiosíssimo confronto entre Fortaleza e São Paulo. Acho que deve ser o maior confronto das oitavas de final. Dificilmente, eu acho, vai ter algo parecido. 3-3 na ida, 2-2 na volta, uma buscada incrível do Fortaleza, gol de Roger Carvalho, tinha todo o contexto para se encerrar de uma forma heróica, vitoriosa, capa de jornal, em todos os programas, mas nem sempre é tão fácil as coisas para nós, como todos já sabemos. Vou colocar aqui a tela para todos ficarem do mesmo tamanho, Thaís, Elenilson e FT Miranda. Estamos aqui, meu povo e minha pova, para falar desse jogo. Começando por ela. E aí, dona Thaís? Fala, Saulinho. Fala, Felipe, Elenilson, todo mundo que está ouvindo e assistindo a gente, porque agora o Glória e Tradição também está no YouTube, então eu já te peço para que, desde o início, se inscreva no nosso canal, deixe seu like. A gente está fazendo um esforço absurdo de estar gravando esse pós-jogo. Óbvio, a frustração da eliminação contamina todos nós, mas a gente tem um compromisso com você, que acompanha o Glória e Tradição, e cá estamos para analisar esse confronto que, enfim, não faltou vontade, acho que não faltou garra do nosso time. A gente tem que lembrar da sequência que o Fortaleza vem vivendo, é uma sequência insana, são quase um jogo a cada 3 dias, né? Uma partida a cada 3 dias. E eu acho que na partida de hoje, pelo menos nos primeiros 45 minutos, a gente viu essa sequência insana cobrar o seu preço. Fortaleza não entrou em campo praticamente. E a gente teve que correr atrás. Acabou que essa sair em desvantagem nos levou a uma disputa de pênaltis em que a gente estava muito bem preparado. Eu tava vendo a hora, tipo, eu fiquei na dúvida, depois que baterem os 11, vai acontecer o quê? Repete? E, de fato, parece que repetiria, né? Ou seja, os nossos batedores estavam muito bem preparados, mas os batedores do time adversário também estavam. Então, a gente acabou realmente eliminado. Tem muita coisa pra gente tirar de lição, eu acho, dessa eliminação, não só o nosso time, eu acho que principalmente a nossa torcida. E isso é algo que a gente tem que tratar aqui nesse pós-jogo. Mais uma vez, obrigada por acompanhar mais um programa do Glória e Tradição. Tamo junto. Na ordem aqui do relógio. Né? Vai, Felipe. Fala, pessoal, novamente é uma honra, sempre é uma honra estar aqui com vocês, né? Infelizmente o resultado não foi o esperado, mas foi uma exibição, cara, como consumidor de futebol, eu achei um jogo muito bom para se assistir num domingo à noite, sabe? É claro, né, como torcedor do Fortaleza, a gente fica meio que sentido pelo placar, pelo resultado. Mas querendo ou não, cara, foi um jogo, assim, bacana pra se assistir. Quem não é torcedor, né, tem familiares que não são torcedores do Fortaleza, falaram, poxa, foi um jogão e tal, etc. Pois é, não foi o melhor resultado, mas realmente foi um bom jogo para se assistir num final de domingo, né? Cara, assim, o Fortaleza, ele realmente não entrou em campo meio muito ligado, né? Acho que até a postura que o Rogério queria que o time entrasse, a gente vai falar sobre isso mais à frente, mas a postura que o Rogério queria no começo do jogo realmente não foi a ideal e não foi assim que a gente conseguiu meio que segurar o placar para tentar vencer na segunda etapa. Que foi onde realmente a gente jogou bola, onde realmente o Fortaleza foi para cima, e foi muito bacana de assistir, cara. Até o final do jogo foi uma grande emoção essa partida. Só um detalhe, que você falou, Saulo, que esse jogo talvez seja o que tenha mais, né, apelo na Copa do Brasil. Cara, eu acho que eu discordo só de 2 jogos, mas a gente vai falar sobre isso mais pra frente, né? Aliás, eu vou falar logo agora. Eu acho que esse Cuiabá e Botafogo vai ser um ótimo jogo de se assistir, de se acompanhar. Com certeza, o time do Chamusca é um time muito bacana, o time do Botafogo eu quero ver como é que vai chegar pra essa partida. E também, cara, eu até separei aqui, Palmeiras e Red Bull Bragantino, também é outro jogo que eu tô muito ansioso para ver essa Copa do Brasil. Infelizmente não teremos mais em Fortaleza, mas vai ser uma honra acompanhar. Enfim, vamos falar ainda mais sobre esse jogo nesse programa. Espero que a galera curta aí. Passa adiante. Felipe, mas tu falou 2 exemplos fuleiros, olha. Eu também achei, ó. Eu também achei, ó, meu irmão. Pereba, viu, Pereba total, macho. Pereba, nem... Fortaleza São Paulo tem a história do Rogério Ceni, Morumbi, 3-3, 2-, 2-2, 2 times 49, que estão com momentos muito bons no Campeonato Brasileiro. Bons, cobrança de pênalti, 10-9,
Mas eu não disse que deixou de ser emocionante. Pelo Não, contrário, eu mas falei, não. como consumidor de futebol, eu gostei bastante. Agora, tem esses jogos que eu me interesso por causa do confronto das Não, equipes. mas Tem outros jogos bons também, como Ceará e Santos, Inter e Atlético Goianiense. Só Aí que, tu vai falar pessoalmente... das partidas todas das oitavas de Pois final. é, pessoalmente, esses dois me não, interessam, não tenho culpa. não, mas eu posso estar aqui errando, mas nenhum vai superar esse confronto talvez São Paulo. Esse Bragantino e Palmeiras aí vai ser 2-1-0 pro Palmeiras minguado. Esse do Cuiabá vai ser 1-0 Botafogo e 1-0 Cuiabá, uma cobrança de pênalti de 4-2, resolvida logo, tranquilidade, assim. Do jogo vai paia, macho. Não, Lenilson? Eu vou até pegar essa dica aí pra colocar nas apostas depois, viu? Mas enfim, continua. Pode botar, Lenilson. Não, tranquilo. Não, cara, pois a gente começa a analisar friamente, assim, a gente vê um confronto decisivo, né? Um jogo mata-mata entre Fortaleza e São Paulo. E a gente pega o primeiro tempo desse jogo de hoje, que foi horrível. Foi um dos piores primeiros tempos que o Fortaleza fez no ano. Tomou um gol. E aí a gente volta para o segundo tempo jogando uma belíssima partida, consegue reverter um resultado, pelo menos chegar para os pênaltis. Cara, sinceramente, assim, eu fico triste pela eliminação, óbvio. Todo mundo queria passar por umas quartas de final, desde 2001 que a gente não consegue jogar uma quarta de final de Copa do Brasil. Mas, cara, eu acho que o Fortaleza sai fortalecido desse confronto pela forma como demonstrou ser um time difícil de ser batido, mesmo jogando um primeiro tempo no lixo, tendo somente 45 minutos para correr atrás de um resultado, e mesmo assim não conseguiu ser dominado no placar numericamente falando. Então, cara, eu acho que para o nosso objetivo no ano, que é ficar na Série A, eu acho que a gente demonstrou que a gente tem uma qualificação muito boa, e hoje foi um teste de fogo que todo mundo vai olhar pela eliminação, óbvio, né? Disputa de pênaltis que foi 111-112, sei lá, quando eu perdi foi as contas, e de tantos pênaltis que foram batidos. Mas... nos 90 minutos. Falhou. Só para cima nisso. Mais dos 90 minutos. Mais nos 90 minutos a gente demonstrou que a gente é um time forte e que é dificilmente batido por qualquer um adversário da Série A. Tanto é que esse foi o 12º jogo sem derrota, né? Não perdemos o jogo. Foi empate, foi 2-2. Nós perdemos a última vez 5 de setembro. Já vai perde 2 meses aí, né? E aí, só completando o que tu falou, a gente vai sair forte desse confronto. Vamos ver sábado, né? Eu acho que a vitória contra o Fluminense, ela exatamente afasta esse possível fantasma de qualquer possível eliminação e etc, entendeu? Então, independente do que vinha a acontecer contra o Fluminense, é que a gente vai ter uma real noção se sentiu ou não, né? Mas aí, Thaís, queria que tu começasse falando a respeito da escalação, né? Nós começamos com o mesmo estilo de jogo dos nossos grandes jogos, né? A gente pode falar assim, os grandes jogos do ano foram vitórias contra Atlético Mineiro e Palmeiras. A gente pode dizer que foram as nossas 2 grandes vitórias do ano. Claro que também teve a grande vitória do ano contra o Independente, mas já era um outro contexto, um outro cenário, um outro time, assim, um outro momento do time. 28 de fevereiro. E as finais contra o Ceará, né? As finais com o Ceará. Só que nesse não deu certo, né? Porque, assim também como eu considero que o jogo com o Ceará também não deu certo. Eu considero que o jogo da final... Né? O segundo. Não deu certo porque... E aí tivemos um temperozinho de sorte, né? Mas, assim, nós tivemos um risco muito alto, mas acabou que deu certo porque fomos campeões e bola pra frente. Esquece isso. Mas nesse jogo não deu certo porque em 10 minutos tudo mudou, né? Então, fala aí um pouco da escalação e tal, e a tua visão inicial do jogo, aí vai rodando, passa pro Felipe, pelo News, a gente vai mudando. Então, a gente veio com essa escalação com uma diferença, né? Normalmente nesse formato com 4 homens de meio, o Rogério tem utilizado o Carlinhos como lateral esquerdo. Hoje a gente não tinha a opção do Carlinhos. Eu acho que o Carlinhos, ele é um jogador que recompõe melhor, ele dá um apoio melhor para o nosso sistema defensivo do que o Bruno, apesar de achar que o Bruno
tem o fator ofensivo da bola aérea, né? Da bola aérea ofensiva como um diferencial ao seu favor. Mas, além disso, eu acho que esse esquema, que é aquela coisa, né? A galera se prende muito, principalmente em se tratando dos esquemas do Rogério, ao número, né? 4-4-2, 4-2-4, quando o que vale mesmo é a ideia que o Rogério está aplicando dentro de campo. E eu tenho visto muita gente falar que o Rogério abandonou o 4-2-4, apenas porque o Rogério ultimamente tem entrado, por exemplo, com o David e Romarinho, de atacante de ofício, e o próprio Ronald e o Tinga como armadores ali, né? O Ronald pela esquerda, o Tinga pela direita. Só que, para esse esquema funcionar, tanto o Tinga como o Ronald tem que ser válvulas de escape que deem o suporte para os atacantes que os atacantes precisam. Eles têm que ser aquele jogo apoiado que sobe junto com os atacantes, e eu acho que faltou isso no nosso primeiro tempo diante do São Paulo. Faltou demais. Eu tinha sentido o Ronald nitidamente cansado diante do Ceará na última quarta-feira, e eu acho que esse cansaço foi mais uma vez demonstrado hoje. Não à toa, o Ronald só jogou por 45 minutos. Foi feita uma substituição logo na volta do intervalo. O Rogério nem costuma mexer no time a essa altura do jogo, né? Mas o Ronald saiu ainda voltando do intervalo para a entrada do Yuri César. Dessa forma, o que é que a gente via? Nas poucas vezes que o Fortaleza conseguia subir, ainda no primeiro tempo, para chegar à meta do São Paulo, a gente chegava isolado. Normalmente somente com David e Romarinho, sem ter com quem jogar, sem ter com quem apoiar. Eu não sei se o espectador e o ouvinte que está acompanhando a gente vai se lembrar, se acompanhou pelo Premier e ouviu o PVC comentando, o corredor direito, no caso o nosso lado esquerdo, que seria o lado do Ronald, estava assim, bem aberto. O corredor direito do São Paulo estava bem aberto, muito, muito passível de ser explorado, e a gente deixou de atacar esse espaço, né? Então, eu acho que a escolha pelo Yuri passou até por essa leitura do Rogério, muito semelhante à do Paulo Vinícius Coelho. Mas eu acho que, de início, seria a escalação ideal, até porque funcionou no jogo de ida aqui no Castelão. Eu acho que o que não funcionou, na real, foi o desgaste dos nossos jogadores. A gente está nitidamente numa sequência, eu já adiantei na minha introdução aqui, muito complicado. Nosso elenco é enxutíssimo, então vão acusar inevitavelmente. O próprio Tinga estava um pouco abaixo hoje, o Gabriel nem se fala, Gabriel Dias. Essa dobradinha, ela tem sido bastante, como é que eu posso dizer, frutífera para a gente. Tem saído muitos gols desse jogo com uma dobra na lateral direita, mas a gente não pode esquecer que, se a gente perde Gabriel Dias e Tinga, a gente não tem lateral direito para colocar lá, né? Porque os dois estão sendo utilizados paralelamente. Então, assim, se dá um desgaste, e de um desgaste vem uma lesão em um, e o outro não está podendo jogar também, o que é que vai ser feito disso? Enfim, tem várias coisas que a gente joga como se fosse no limite pelas particularidades do nosso elenco, de ser um elenco bastante enxuto, e é aquela coisa, a gente tem que estar sempre pensando nisso, sabe? Eu vejo muita gente com memória muito curta. A gente joga um jogo desse com uma bravura como teve, eu até comentei, um time combativo e aguerrido, como foi o Fortaleza, tanto no jogo aqui no Castelão, como no jogo no Morumbi. E aí a gente vai, desclassificado, e eu vejo todo mundo arrumando vilão para todo lado. A gente tem que esquecer, a gente não pode esquecer, o Fortaleza é um dos menores orçamentos da Série A. O Fortaleza é uma das menores folhas salariais da Série A. O Fortaleza é um dos mais enxutos plantéis da Série A. A gente faz muito com pouco, entendeu? Então, uma hora a gente vai sofrer com essas limitações. Acho que hoje foi um exemplo disso. Não faltava vontade, mas faltava perna. E eu acho que essa pouca efetividade do esquema que entrou em campo ficou demonstrada nessa falta de físico mesmo. E assim, tu falou já do físico, e
tem um lado bom, né? Falando aqui do lado bom da eliminação, que não existe o lado bom da eliminação, mas o lado bom é o descanso. Né? Primeiro que nós vamos ter um descanso agora de uma semana, a gente joga só no sábado à noite, e que é contra o Fluminense, e já teremos mais uma semana inteira, que nós jogaremos no outro sábado contra o Atlético Paranaense. Então já tem aí 2 semanas garantidas. Se Vasco e Bahia passarem de fases na Copa Sul-Americana, o Fortaleza não vai ter vaga, não vai ter data disponível para jogar contra esses 2 times até o fim do ano. Então, caso Bahia e Vasco passem de fase na Sul-Americana, que vão jogar agora, na quarta-feira, o Fortaleza vai jogar esses jogos atrasados, né? Nós vamos virar o turno com um jogo a menos, né? Que é contra o Fluminense, é o 19ª rodada, só vai ser em janeiro. Caso Bahia e Vasco sejam eliminados, vai abrir uma vaga aí, porque vai ter as vagas da próxima fase da Sul-Americana. Então, eu não sei o que, é que a gente torce. Se a gente torce para o Vasco e Bahia serem eliminados, para a gente já garantir logo o jogo e não deixar para janeiro, porque vai ser em cima, vai ser apertado, ou se a gente tira essa folga, né, de ficar um jogo por semana até janeiro. Tem os lados. Eu olho para o momento. O nosso momento é bom, o momento do Vasco é ruim, o momento do Bahia tende a melhorar. Então, eu acho que eu preferia pegar... O momento do Vasco também pode melhorar com a chegada do novo técnico. Então, eu acho que eu optaria por pegá-los agora do que com a continuidade de trabalho tanto do Mano Menezes como do português que chegou lá no Vasco da Gama. Eu também preferia, porque já viraria o ano sem estar com um jogo a menos e é muito... Sabe, hoje nós ficamos em 8º lugar porque o Palmeiras ganhou do Atlético Goianiense, mas o Palmeiras tem um jogo a mais que o Fortaleza. O Palmeiras também tem um jogo a menos, nós temos 2 jogos a menos, o Ceará tem um jogo a menos, e é meio pai essa parada de jogo a menos, né? Mas falando do jogo aqui, bora, Felipe, a Thaís falou já do início ruim, da questão que não funcionou, tomamos um gol no início, desgaste físico e tal. Pode complementar aí a tua visão, o que tu quer complementar a respeito do jogo e também já pode passar para substituições, né? Que eu acho que o segundo tempo funcionou, né? O segundo tempo nós jogamos bola. Pois é, né, Saulo? Cara, assim, é como eu falei até na introdução, o Fortaleza no começo do jogo, ele parecia que tava tentando fazer uma coisa, tinha uma ideia, né? Pelo menos uma ideia do que fazer, só que essa ideia foi totalmente abortada quando o São Paulo abriu o placar. Méritos do Brenner, salvo engano, foi que marcou o gol, mas também destaco que, não sei, cara, dava pra ter... Eu não consigo cobrar, sabe? Eu não consigo achar assim, tinha que ter mais atenção. Se a gente for analisar o lance mais friamente, realmente o São Paulo teve méritos, cara, no lance do gol. Então a gente tem que realmente reconhecer também quando o adversário buscou o placar. Acontece que, exatamente como a gente definiu, no primeiro tempo o Fortaleza meio que tava travado, sabe? Até a gente tava conversando no grupo, será que é desgaste? Será que é aliado ao time tá mal escalado? Será que os atletas não estão motivados? Por exemplo, o Ronald, ele tava meio que travado, não tava correndo muito. Será que é algum problema? Eu acho que era um pouco de cada, sabe? Era atuações individuais que não estavam rendendo esperado. Também a formação que meio que a gente... Não sei se a gente, por exemplo, era para ter entrado com alguém já na ponta esquerda. A Thaís lembrou muito bem do que o PVC também falou, que a gente estava com o nosso lado esquerdo, mais para ofensividade, muito aberto, e se tivesse algum atleta ali, a gente podia se aproveitar dessa fragilidade do São Paulo. E a gente não teve essa oportunidade na primeira etapa. Então, só no segundo tempo, né, com a entrada do Yuri César logo no começo, depois entrou o Oswaldo, é que a gente pôde explorar com mais qualidade aquele lado do campo. Mas, cara, no geral, até para ser breve, também já passar a fala para o Elenilson, eu não vejo esse jogo como um jogo pra gente também só enxergar coisa ruim, poxa. É claro, ninguém gosta de perder, ninguém gosta de sair derrotado num jogo eliminatório, até porque jogo eliminatório você perdeu, está eliminado. Só que o Fortaleza, se a gente for analisar pelo placar, não perdeu, cara. A gente empatou 2 partidas, tanto que você falou na introdução, o Fortaleza segue invicto, por mais estranho e engraçado que isso possa parecer. Mas uma dessas partidas com 2 a menos, né? Isso, perfeitamente. A primeira partida, até a gente falou no Twitter, uma partida que foi contaminada pela arbitragem, mas, enfim, a gente tem um pós-jogo gravado só sobre esse jogo. Se você quiser escutar, por favor, vai lá, já tá publicado no nosso feed. Mas, enfim, em geral, tem como a gente tirar coisas boas dessa derrota? Porque, querendo ou não, é uma derrota, cara. Eliminação, querendo não deixa de ser. E, como você falou, o calendário vai nos facilitar,
vai nos dar folga em algumas datas, vai nos liberar jogos, por exemplo, contra Vasco e Bahia, caso eles caiam na Copa Sul-Americana. A gente vai poder focar somente em uma competição, e eu acho isso muito positivo, até porque a gente viu agora, né, inclusive nos bastidores do clube, né, você pode ver o Rogério Ceni falando, joguem na quarta-feira, joguem no domingo, eu vou compensar vocês, eu vou compensar vocês na outra semana e tal. Tipo, você já via que ele estava planejando sobreviver em 2 competições e, inclusive, pensar em abdicar de algumas partidas em prol do estado físico dos atletas. Com essa eliminação, a gente pode pensar que agora a gente pode focar somente em uma competição e ter os atletas mais inteiros para poder jogar essas partidas. Porque, querendo ou não, o Campeonato Brasileiro agora, poxa, a gente está em outubro, ele vai terminar em fevereiro, ele vai correr agora. Tanto que a gente vai ter Boxing Day em dezembro, vamos ter jogos na semana do Natal. Então a gente vai ter que aproveitar que agora temos essas datas disponíveis, focar no Brasileirão e, como a gente falou no programa passado, por estágio, a gente vai pensando. Primeiro, focar em permanecer, depois a gente pensa em coisas mais pra frente. Enfim, tem como tirar coisas positivas da vitória, tem como tirar aprendizados da vitória, perdão. Tem como tirar também aprendizados dessa eliminação, e eu acho que, se a gente vê o copo meio cheio, a gente pode enxergar um futuro melhor pro Fortaleza mais pra frente. Enfim, como eu canso de falar e não canso de repetir, passe adiante. Evanilson, tu falou na tua fala inicial do excelente segundo tempo que o Fortaleza fez, e o segundo tempo já começa quando o Yuri entra, né, no lugar do Ronald. A Thaís já deu a introdução, e aí lá pra frente ele coloca Marlon e Oswaldo juntos, se eu não me engano, tira Romarinho e tira o Tinga, né? E aí realmente o jogo ele ficou outro. Por incrível que pareça, o Fortaleza cresceu no jogo de uma forma absurda e toma o 2-0. Então, assim, foi aquele enorme banho de água fria, porque talvez, se o Fortaleza não tomar aquele gol, teria sido mais fácil empatar e, quem sabe, virar, né? Se nós fizermos 2 gols, poderia ter virado o jogo. Mas acabou que quis o destino dar esse sabor ainda, né, de um gosto especial. Quis o volante lá dar o gol, e aí, como o Felipe falou, a coisa positiva, mais um gol do David, né? Mais uma boa partida do David, fazendo gol, sendo peça importante. E a estrela do Roger Carvalho, empatando o jogo nos 48. Então, fala aí do segundo tempo, tua opinião aí das mudanças e tal. O segundo tempo foi, na verdade, o jogo, né? O jogo do Fortaleza que a gente conhece, né? Que a gente tanto espera, né? Foi a volta daquele padrão, né, que a gente está acostumado a ver, independente do adversário. E olha que a gente enfrentou o São Paulo no Morumbi, né? Apesar do primeiro tempo também ter sido São Paulo, mas o primeiro tempo, como eu disse antes, né? Antes da minha internet me derrubar aqui, eu disse que estava horrível, né? Foi talvez um dos piores primeiros tempos do Fortaleza no ano, né? Mas assim, as substituições que você falou aí trouxeram a gente de volta para o jogo no segundo tempo, né? E aqui, mesmo o gol tomado, né? Eu coloco na conta assim do próprio futebol mesmo, porque a gente tomou o gol no momento que a gente estava melhor no jogo. A gente podia ter empatado o jogo de 1-1, tal. Realmente, quando o São Paulo fez 2-0, eu até pensei, ixi, cara, ferrou. Agora a gente estava até bem no jogo, perdendo gol e tal, dava para ir buscar o empate 1-1. Mas agora 2-0 no placar, para a gente buscar um 2-2 vai ser muito difícil. Mas aí, aquele gol do David, que por sinal foi um belo gol, né? Ele bateu na bola a gente diz assim, bateu com nojo, né, na bola, um tapinha do lado. E a forma com que ele foi para dentro da rede, ele e o Yuri César correram para buscar a bola, para botar ela no centro, para voltar para o jogo. A gente sentia ali aquele tesão de jogar mesmo, de ir para cima. Não queria nem saber se estava no Morumbi contra o São Paulo. E foi o que a gente viu dentro de campo, foi mais vontade, né? Foi mais tesão mesmo do que esquema tático, do que a gente está acostumado a ver de bolinha para cá, bolinha para lá, que é o futebol na teoria, né? Quando a gente vê assim um jogo que é movido a coração, velho, que é movido mesmo assim na vontade, fica muito bonito da gente juntar esses dois ingredientes que são
que são a formação tática, né? Além do entrosamento, que a gente sabe que o time joga junto há muito tempo, mas essa vontade, né? A gente vê muitas vezes o Rogério falando naquelas entrevistas pós-jogo, no vestiário e tal, falando que é alma, que é coração, meu time tem alma, meu time tem coração. Cara, a gente viu hoje na prática o que ele tanto fala, né? Não sei se vocês perceberam, mas eu mais do que tática, mais do que técnica, eu vi muita alma no time hoje, principalmente na parte final do segundo tempo, onde a gente foi buscar o 2-2. Um gol do Roger Carvalho, né, que é o último gol que ele tinha feito, tinha sido um gol maravilhoso também, que foi gol de título, um gol na final contra o Ceará na final do estadual. E então, coroa, Elenilson, uma sequência de atuações muito seguras que ele vem tendo desde que assumiu a titularidade, né? Inclusive nossos zagueiros, né? Não somente o Roger Carvalho, mas o Paulão hoje jogou muita bola. Teve um lance que ele correu, parecia lá aquele jamaicano lá dos 100 metros rasos lá, o Usain Bolt. Chegou primeiro no cara, tirou de bola. Cara, assim, além de a gente ter Quinteiro, e ainda tem o Jackson, que também joga muita bola. Então, acho que de zagueiro a gente está bem servido. E o Roger Carvalho e o Paulão hoje também jogaram muita bola mesmo, jogaram demais. E, infelizmente, como até o Felipe já falou, né, a gente está trabalhando em cima de um resultado de eliminação. Mas é como eu já disse na minha primeira fala, eu acho que o Fortaleza hoje ele saiu fortificado. Mesmo sendo eliminado de uma competição que a gente tanto batalha, mas aí, cara, você pensa assim, porra, até um dia desse a gente nem sonhava em chegar e disputar título de Copa do Nordeste, em chegar e tentar vaga em quartas de final de Copa do Brasil. E galera, isso tudo faz parte de degraus que a gente vai subindo aos poucos, né? A gente hoje está lutando para permanecer na Série A, né? A gente tem boas chances de conquistar essa permanência, né? Pela pontuação que a gente tem, né? E a gente provou mais uma vez hoje que a gente é um time difícil de ser batido. É difícil alguém chegar mesmo jogando mal, né? Fortaleza. Exato. Mesmo jogando mal, é difícil ganhar da gente. A gente enfrentou o São Paulo 2 vezes. Uma delas, a gente terminou o jogo com 2 a menos, e a outra a gente jogou o primeiro tempo horrível. E nenhuma delas perdemos. Pô. Isso quer dizer muita coisa, cara. Isso é difícil. E outra coisa, outra estatística que conta muito a favor da gente. Cara, a gente é a melhor defesa do Campeonato Brasileiro da Série A. Então, é difícil chegar e furar. E não temos. Claro que a gente jogou, né? Tem 2 jogos sem jogar, claro que a gente se manteve. Eu acho que algo que precisa ser pontuado, é que o São Paulo não é qualquer time. Algo que eu percebi é que é um time muito bem treinado. O São Paulo é um time muito bem treinado. Muito bem treinado. Menino novo. Meninos da base, com ideias muito bem assimiladas pelo Diniz. Podem falar o que for do Diniz. Concordo. Há muita gente que fala, Diniz é ótimo técnico, não no meu time. Beleza, eu até concordo. Mas você dizer que o São Paulo é um time mal treinado, por exemplo, Palmeiras era um time mal treinado, mas você percebe que há uma ideia ali, tá entendendo? E foi diante de um time com ideias que a gente não perdeu, que a gente conseguiu jogar muita bola, principalmente no primeiro jogo. No primeiro jogo, o Fortaleza dominou todas as iniciativas, tá entendendo? Sair com um empate ali foi uma infelicidade muito creditada pelo fato da gente ter terminado 9 em campo. A gente estava com 3-2, ficamos com 9, levar mais um gol ali era uma questão de tempo, uma hora ia acontecer. E esse São Paulo hoje ele é o 5º do Brasileiro, com 27 pontos, com 3 jogos a menos. 3 jogos. Era o que eu ia falar. A gente fala, muita gente mete o pau no Diniz porque ele tem posse de bola demais e resultados de menos. Mas, cara, vocês são da época, eu acho que viram o São Paulo de Telê pra cá, mas não sei se vocês chegaram a ver o São Paulo do Cilinho, dos anos 80, que o pessoal chamava os menudos do Cilinho. Eu não vi nem o de Telê. Não viu nem o de Telê, né?
Mas, assim, existia um grupo musical chamado Menudos, né? Eu acho que você já ouviu falar, né? Que era um grupo porto-riquenho. Dancei, Manilson, dancei. Não, eu não tenho mais idade para isso, não. E na não época... se reprima, pai, não se reprima. Não se reprima, né? Tinha Não Se Reprima, tinha outras músicas aí, que eu não lembro, não. E o Cilinho era treinador do São Paulo na época, que acabou lançando mais ou menos esse estilo de jogo que hoje a gente vê no Diniz, com muitos moleques da base, né? Mas só que os moleques, na época, o Cilinho teve mais sorte que o Diniz, porque ele lançou moleques que acabaram se tornando craques, né? A gente não sabe se esses hoje vão se tornar craques, né? Que eram o Sidney, que foi o menos craque de todos, mas tinha o Silas, o Miller. Careca. Para completo. Não, pois é, o Careca já estava lá como um dos veteranos, ele e o Pita, né? Que deram ainda mais combustível para o time dar certo. E hoje o Diniz não tem isso. O Diniz não tem um camisa 10, não tem um cara experiente no time para pegar essa molecada e levar junto, né? É só ele e a molecada. E a turma não vê isso, né? Mas eu acho que é como vocês falaram, o Diniz é muito criticado, mas eu acho que ele está fazendo um trabalho muito bom no São Paulo, que pode nem ter resultados a curto prazo, mas a médio prazo pode ser que tenha grandes frutos aí no time paulista. Eu acho que... Vai falar. Só um detalhezinho. Lenilson, você se lembra dos Menudos, mas você se lembra do Tremendo? Sim, claro, também. Tremendo. Todos batendo palmas. Isso é tremendo. Caraca, passa adiante aí. Eu não sei Tremendo, eu não conheço Tremendo. Também é a banda argentina. Eu não sei se eu lamento ou agradeço. É a cópia argentina dos Menudos, cara. Muito trash, muito trash. É o dominó argentino. Pronto. Dominó argentino. Caraca, virou papo de bandas, né? Enfim, como é que chama? Boy band, né? Boy band, né? Boy band. Boy band dos anos 80, né? Inclusive, um abraço aí pra todos as fãs e os fãs, todo mundo legal aí. Demais. Os One Direction da vida. Os anos 80 são os melhores anos em relação à música brasileira, principalmente MPB, rock nacional, tudo. Demais, cara, demais. Inclusive, um abraço pro Simon Cowell aí, lá do Reino Unido, responsável por fazer 80% dessas boy bands de hoje. E assim, tem eliminações, cara, que a gente se lamenta muito, né? Se lamenta pela falta do futebol, se lamenta pela falta da competitividade, se lamenta pela falta de time. E eu acho que a maior lamentação, ela tem que ser a falta de sorte. Eu acho que não faltou bola, não faltou competência, não faltou esforço, faltou a porra da sorte. Porque quando o Felipe Alves é expulso no primeiro jogo e entra o Max, a gente faz um 3-2 na sequência com o Gabriel Dias. Então, para quem tá criticando o Gabriel Dias aí, sem Gabriel Dias nem pênalti tinha, tá? Porque a gente ficou com 1 a menos e Gabriel foi lá e fez um gol de cabeça. Então ficou 3-2 pra gente. Com a avó falecendo no dia anterior. Perfeito, com a avó tendo falecido no dia anterior. E aí, a falta de sorte desse jogo foi aquela bola do Yuri ter batido caprichosamente no travessão. Porque o Yuri tirou do goleiro. O Yuri fez o certo. O Yuri tirou, botou por cima. Sorte. Ali foi falta de sorte. Porque ali era o 4-2 e eu acho que a gente teria vencido aquele jogo. Mesmo expulsando o Carlinhos, eu acho que não dava tempo para fazer 2 gols, né? Então eu acredito a falta de sorte aí. E a falta de sorte no jogo de hoje, porque, porra, foi por pouco o Max não pegou aquela bola do Arboleda, né, cara? Foi nela e... Poxa vida, sabe? Poxa vida, porque se... Então, assim, eu me lamento muito dessa eliminação de hoje pela falta de sorte. Eu prefiro ficar com a falta da sorte. Vai, Thaís. E eu tenho visto muito, já adiantei falando, mas assim, há uma enorme necessidade de se buscar, de se procurar vilões, né? E eu acho que não cabe. Eu não acho que caiba em atuações tão heróicas como as que a gente teve, se gastar energia procurando vilões. Fala-se do Gabriel, que tem nos ajudado bastante com gols, com assistências, ajudou inclusive, como você bem adiantou, no próprio confronto contra o São Paulo no primeiro jogo, e tem falado também do Max. O Max que, quando entrou no lugar do Felipe Alves, lá no jogo contra o São Paulo, fechou o gol, pegou 2 ou 3
chutes muito difíceis de se pegar, por puro reflexo. Fora o grande jogo contra o Palmeiras também, do Max. Grande jogo diante do Palmeiras, que se a gente não levou gol do Palmeiras, mérito total do Max, porque eles chegaram. Era pra ter feito 1x0 o Palmeiras. Assim, o normal era aquele de início. O normal era 1x0 o Palmeiras ali, nós correr atrás do placar. Exato. Então, hoje, quando a gente estava ali com 2x1, teve mais uma bola que o Max pegou ali no reflexo. 2 bolas. Na qualidade. Tá entendendo? Ele tem que melhorar nos pênaltis? Tem. Também acho que tem. Acho que todo mundo tem fundamentos a melhorar. Beleza. A impulsão do Felipe é melhor? Concordo. O Felipe é muito bom. O Felipe é pegador de pênalti. Felipe Alves é pegador de pênalti. Um dos motivos dele ter sido contratado, além principalmente do fato dele jogar muito bem com os pés, é o fato dele ser pegador de pênalti. Isso é um cartão de visita dele, né? Então, óbvio, eu queria que ele tivesse ali para pegar algum. Gostaria. Mas o Max não é nem de longe responsável por essa desclassificação. Pelo contrário, a gente chegou até aquele momento, a gente chegou a bater 10 pênaltis muito por causa dele. Pelo que ele fez quando ele entrou no lugar do Felipe no primeiro jogo e pelo que ele conseguiu fazer hoje, segurando as pontas ali atrás, tá entendendo? E é aquela coisa, eu tendo a achar que pênalti não cabe ao goleiro, sabe? Pênalti cabe ao batedor. Se o batedor bate bem, o goleiro não vai pegar. E o que eu vi foram pênaltis muito bem batidos, com exceção ali do chute, salvo engano, do Osvaldo, que foi no meio do gol, né? E teve um chute também de algum jogador do São Paulo. O Arboleda não bateu bem, eu acho. Eu não sei, eu até achei, porque foi bem na lateral. Foi o Max que conseguiu chegar, na real. Mas, assim, com exceção de dois batedores, no máximo, um de cada lado, a grande maioria da galera bateu muito bem os pênaltis. Então, inclusive o próprio Max. O Max também bateu inclusive o próprio Max. Inclusive o próprio Max. Então, assim, cara, foram jogos tão bons. Foi uma trajetória, assim, uma curta passagem. Uma curta passagem, mas uma apresentação do Fortaleza tão gigante que não vale a pena a gente ir atrás de procurar vilão nessa história toda, tá entendendo? Nem Max, nem Gabriel. Será se assim, eu acho que eu até mandei um áudio num grupo no WhatsApp agora, antes de entrar em gravação aqui, que assim, tá todo mundo triste, tá, cara? Tá todo mundo triste, tá todo mundo, poxa, queria muito ter ido para as quartas de final, cara. Eu queria muito, em particular, quem me conhece sabe os meus reais motivos, porque eu queria muito jogar as quartas de final. Mas assim, eu não vou morrer, cara. Entendeu? Olha o tamanho da minha expectativa. Porque assim, eu acho que é aquele negócio da expectativa frustrada, né? As nossas expectativas hoje, elas são gigantes. Nós somos o 7. E assim, eu teimo a dizer que se o Fortaleza, por acaso, e o que é extremamente normal, terminar o brasileiro em 16º, a galera vai criar crise. Sabe, assim, a nossa expectativa hoje, ela não é mais ficar na Série A, não. Para a nossa torcida, a expectativa é brigar pelo título, brigar pela Libertadores de verdade. A galera tá pegando corda com isso. E isso me preocupa, sabe? Porque assim, peraí, galera. Peraí, o nosso objetivo, eu sei que a galera se emociona, 24 pontos, 2 jogos a menos, 8º lugar, eu sei, mas ó, eu foco nos 45, entendeu? Porque eu tenho certeza que se o Fortaleza não fizer ali, não ficar entre os 10, a galera vai inventar uma crise. Não sei o quê. Então, assim, eu não queria falar isso, mas vou falar. 6 anos atrás, a gente estava sendo eliminado hoje pelo Macaé, cara. 25 de outubro de 2014. Se completam 6 anos hoje. Olha o que mudou em 6 anos. As nossas expectativas eram únicas. Ir para a Série B era a única que nos interessava. Era a única expectativa que a gente tinha. E naquele ano que nós não jogamos nem Copa do Brasil, nem Copa do Nordeste. Nós jogamos o estadual e a Série C e não subimos. E nem ganhamos o estadual. Foi um ano peba, total. Pereba. Mas, cara, em 2007, se não me engano, foi 2007, a gente terminou em 5º lugar a Série B.
Não foi 2007? A gente caiu da Série A em 2007. Uhum. A gente terminou a Série B em 5º lugar. Foi um escarcéu, velho. Claro, achou ruim. Claro. O Desidério largou a presidência. E a coincidência, Elenilson, e a coincidência é que em 2007, a Copa do Brasil foi um time que tem um escudo parecido com o do São Paulo. Você lembra do Atlético Goianiense? Que o Fortaleza ganhou fora de casa e perdeu em casa, decidiu até nos pênaltis também. Foi até um roteiro parecido, cara. Não, e quando começou os pênaltis, Elenilson, eu fiquei olhando pra televisão e fiquei comparando quando a gente passou e quando a gente eliminou, né? Aí eu olhei. Fortaleza Esporte, Copa do Nordeste, foi pro lado esquerdo. Fortaleza Atlético Goianiense na Copa do Brasil, foi pro lado esquerdo. Fortaleza Curitiba, DO, pro lado esquerdo. Aí eu fui. Tetra, lado direito. Opa, lado direito. Né? Aquele Luisiânia, né? Lado direito. Sucuri. Então, Sucuri, Então eu fiquei assim, né? Opa, as coisas estão se caminhando aqui para nós, né? O direito é da sorte, o esquerdo é o do azar e tal. Porque a gente se apega a essas coisas, né? A gente fica se apegando a tudo. A gente, cara, eu tava aqui na minha casa assistindo o jogo, todas as pessoas que estavam aqui estavam lembrando de cobranças de pênalti, se foi para a direita ou foi para a esquerda. Não é uma coisa só minha, entendeu? Então, todo mundo lembra na hora, pô. Foi o lado do Tetra, foi para esse lado aí que o Fabiano pulou, entendeu? Eu que eu não tô agora lembrando as outras. Eu não tô lembrando aqui as outras. Mas enfim, vamos lá, vamos para frente. Uma coisa que me preocupa, e aí eu já queria jogar para vocês aqui esse debate, é o quão grande o Fortaleza sai desse confronto, né? O Rogério falou na coletiva que o Fortaleza sobe de patamar após esse resultado contra o São Paulo. Palavras de Rogério Ceni. Então eu imagino e eu acredito que não vai rolar os bastidores, então nós não saberemos o que rolou. Não sei, né? Pode ser que a TV Leão expandiu isso, mas é comum que não se tenha os bastidores. Mas eu imagino que o Rogério deu uma palavra para os caras do tipo, olha, vocês são foda. Vocês são incríveis. Porque nós estamos há 2-3 semanas jogando quarta e domingo e vocês no limite e nós conseguimos ficar com 12 jogos. 2-0 aos 35 do segundo tempo, cara. Exatamente. E assim, o grupo entregou o que o Rogério queria, né? O Rogério queria os 12 jogos. Nós falamos aqui, eu lá atrás, falei, ó, se atingirmos os 12 jogos, significa que seremos campeões cearenses e levaremos o jogo para os pênaltis. Né? Falamos aqui disso. E, de fato, aconteceu. Estamos a 12 jogos invictos. Né? Então, o Rogério deve ter muito orgulho dos jogadores e os jogadores devem ter muito orgulho do que fizeram e nós, torcedores, temos que ter muito orgulho deles. Sabe, eu acho que nesse momento é pra gente abraçar o nosso time, cara. Porque era pra... Se o Boeck tivesse entrado... mas... Cara, meu Deus, velho. Sabe, esquece um pouco disso. Porque eu não vou mais ser sócio porque não tá tendo jogo e aí eu não tenho benefício, eu não vou pagar mais meu sócio. Bicho, o teu time hoje era, até essa rodada, o 7º colocado do brasileiro com 2 jogos a menos. Não tem brinde, chaveiro, camisa, boné, kit, desconto na internet, desconto no motel, desconto, não tem nada melhor do que o teu time ser o 7º lugar do brasileiro com 2 jogos a menos. Não tem. Então, assim, claro... Tendo um dos menores orçamentos. Então, assim, eu entendo que tem gente que não é mais sócio do Fortaleza porque a pandemia fudeu com o cara. E, porra, você não é para fazer isso. Você é para comprar comida para sua casa, pagar o seu aluguel, buscar se reerguer. Mas tem cara que tem condição e tá dizendo, qual é a vantagem de ser sócio? Não vou nem pro jogo. Sabe? Então, assim, porra, cara, o nosso time só tem a gente, bicho. No jogo do São Paulo, na ida, aquele 3-3, todo mundo louco e... Só tem a gente. Não tem CBF, não, cara. Não tem negócio de imprensa. O Eixo do Sul, amanhã, a conversa amanhã, em todas as rodas de conversa, que começa no Redação às 9 da manhã e termina no Bem Amigos, meia-noite, são quase 24 horas de programa esportivo amanhã, o assunto é um só. O Diniz é fraco e o Rogério tem que ir pro São Paulo, que é bom. Esse é o assunto amanhã. O Fernando Diniz, mesmo tendo passado de fase, ele vai ser mais criticado do que o Rogério. E o Rogério, sendo eliminado, vai ser mais elogiado do que o Diniz.
E se prepare que amanhã é o dia todinho falando disso. Que o Rogério tem que ir para um time grande, que o Rogério... Amanhã hoje, né? Amanhã hoje, no caso, já. Então, assim, esse time só tem nós, cara. Só tem nós. Esse time não tem imprensa, esse time não tem CBF, esse time não tem patrocinador forte. Esse time tem um sócio torcedor que abraça. Ano passado, 2019, o Fortaleza teve uma receita, eu vou chutar aqui que eu não lembro eu acho que foi 116 milhões de receita no ano. 70% das receitas vieram de forma direta ou indireta da sua torcida. Sócio, compra de material, compra de camisa, licenciamento. Time nenhum da Série A alcança esse percentual. Alcança esse percentual. Porque a gente tanto compra o sócio, como a gente compra camisa, como a gente vai para o estádio, como a gente compra cerveja, como a gente compra chaveiro, cueca, o que for. Um abraço pro Renan Maranguape, o rei do licenciamento. Né? Então, assim, o time tem a gente, entendeu? O time tem a gente. Então, acho que é importante a gente se lamentar, ficar triste, cabeça baixa, mas amanhã, segunda-feira, sábado, tem jogo com o Fluminense. E bola pra frente, bicho. Bola pra frente, entendeu? Assim, eu tava muito puto quando acabou o jogo, até bora gravar. Eu espero que eu tô respirando ainda. Eu fui lá fora pegar um ar, lá embaixo, dei uma volta no condomínio, respirei, falei uns 15 puta que pariu, voltei pronto, passou, cara. Entendeu? Pega é com você. Passou. Mesmo. E assim, passou porque eu lembrei, 6 anos atrás eu tava chegando em casa muito puto, porque meu time ia jogar mais um ano na Série C. E hoje eu tô muito puto. Porque meu time foi eliminado nos pênaltis 10-9 pro São Paulo, no Morumbi, 8ª da Copa do Brasil, e sábado tem jogo da Série A contra o Fluminense no Castelão. A raiva é diferente, né, porra? Olha. Eu só tô puto, eu não vou poder estar lá. Isso. A minha tristeza só é essa, porque eu não vou poder estar lá tomando uma cervejinha antes do jogo e curtindo lá com meus amigos. Mas olha o nível da raiva, né? Então, assim, porra, tá todo mundo com raiva, bicho. Mas vamos pra frente, porra. É o Lion. É tudo questão de perspectiva. Gracinha com vídeo, porra! É tudo questão de perspectiva, né, Saulo? Como tu falou, cara, é perspectiva e expectativa, né? Até por isso que o pessoal até... como tu falou, se fosse o Boeck, se o Fortaleza, se o Gabriel Dias, não sei o quê. Cara, é questão de expectativa. A pessoa tava com expectativa X e foi entregado o Y, entendeu? Mas, poxa, se a gente for olhar a realidade... Uma parada de engenheiro de obra pronta, né? Depois que o resultado é esse, aí aparece um monte de assim. Esse jogo, ele não tem 90 minutos, ele tem 180. Começaram sei lá, 2 semanas atrás, aqui no Castelão, quando a gente foi assaltado pelo Rodolfo Toski. Tá entendendo? Então, assim, a gente carrega cicatrizes, velho. Isso aí, a gente não pode se abater, não. Vai ter Copa do Brasil ano que vem também. Eu até tuitei, tipo, em algum momento vai chegar o nosso momento. Eu queria que tivesse sido hoje, no caso ontem. Queria demais, velho, porque eu acho que o time tá bom, o time tá encaixado, tá maduro. O momento, sabe? A sintonia, torcida... comissão técnica, diretoria, elenco, tá tudo muito fluindo bem. Né? Tá fluindo. Eu queria que fosse agora. Não foi, velho, porque é futebol, não é matemática. Se fosse matemática, o Fortaleza tinha passado. Mas é futebol. Então, assim, nesse jogo de 180 minutos, a gente fez coisas inimagináveis. Saulo falou, há 6 anos atrás, o que a gente fez nesses 180 minutos, inimagináveis para quem estava naquele Macaé de 6 anos atrás. Eu estava lá. Eu lembro que eu não chorei. Porque eu já estava anestesiada. A sensação era, beleza, mais um ano pela frente. Anestesiada. Então, eu nem lembro mais do que é esse sentimento. A gente está em outra fase. Sabe? Como já diria Bruno Henrique, né? Outro patamar. Mas trazendo a discussão, falando sério, nós, assim, pelo menos nós 4, eu sei de vocês 3 aqui que estão aqui comigo, porque a gente conversa sobre isso e a gente já chegou a essa conclusão. Inclusive, quem escuta o Glória e Tradição sabe que a gente tem essa conclusão, que o nosso foco primário em 2020 é permanecer na Série A. E isso todo mundo tá cansado de escutar. Só que,
circulando aqui, principalmente no Twitter, e vendo os comentários dos posts em ESPN, Fox Sports. Inclusive a Fox Sports fez um post muito infeliz, mas isso não merece ser assunto aqui. Globo Esporte, eu vendo todos os comentários, todo mundo elogiando o Fortaleza e falando que o Fortaleza briga por... Ah, o Fortaleza vai estar na Libertadores. Eu vejo isso, eu fico um pouco igual como o Saulo, sabe? Calma, pera lá, foco, calma. Tipo, mas não é no teu nível não, cara, porque o teu nível de anti-zica aí é hard demais. Mas tipo assim, vamos focar primeiro e permanecer e tudo mais. Aí um cara interagiu comigo falando, não, cara, o Fortaleza esse ano vai pegar Libertadores, eles estão com média de pontuação de Libertadores, não sei o que. Eu fiquei, calma. Não, cara, vamos focar no permanecer e tudo mais, até porque é o nosso foco. Só que nesse mesmo diálogo, o cara falou o seguinte: vocês percebendo que se vocês se classificarem para Libertadores, vocês também já entram nas oitavas no ano que vem? Aí eu já fico, poxa. Aí eu fico assim, cara, exatamente. Não fala mais, por favor. Não fale mais, por favor, porque o foco é permanecer na Série A. O que vier depois, o que vier de fruto depois, porque tudo que acontece a gente sabe que tem uma explicação e tudo mais, mas o que vier, poxa, ficando na Série A, super lucro. Vai ser lucro. Então acho que, pelo menos para encerrar o que eu vou dizer, rapidinho, Saulo, só para encerrar o que eu vou dizer, o torcedor do Fortaleza que tá meio que irritado, que tá meio que se sentindo decepcionado pelo placar, fique tranquilo, cara. Sábado, como eu já falando, já tem jogo. E nosso foco é chegar nos 45 pontos. 43, que se não me engano é a média que não cai. Ou seja, 6 vitórias e um empate. Daqui pro final, vamos focar em 6 vitórias e um empate. O que vier depois, considere como lucro. Cara, sabe o que eu pensei agora? É o seguinte, vamos imaginar que aquele jogo Fortaleza e Santos, aquele 3x3 lá, ele fosse um jogo de mata-mata, certo? E aí o Fortaleza empatou aqui 0x0, jogo da volta na Vila, o Santos abre 3x0 no primeiro tempo. O que é que todo mundo faz? Vai dormir, né? Acabou. Acaba o jogo. E aí o Fortaleza busca o 3x3. Aí todo mundo, uhul, né? Aí perde nos pênaltis. É uma merda. Porra, velho. Tu já tinha largado, cara? Já tinha largado, filho da puta. Pé freeze, cabo do cão, né? Aí é a mesma coisa, entendeu? O São Paulo fez 2x0 e eu vi gente no Twitter com piada. O que importava era ser bicampeão cearense. Um pau no cu falou aí, entendeu? Outro falou, não sei o quê, o time tá cansado por causa do estadual. Velho, a nós consegue um empate heróico. 48 segundo tempo. O Juninho errou uma falta antes, o Rogério quase infarta de raiva. E aí teve uma oportunidade de uma outra falta, e o Juninho erra de novo e pega no rebote e acerta o gol e tal. E aí, perdemos nos pênaltis 10-9, e aí nós temos que buscar vilão, achar o culpado para crucificar o culpado. Porque eu concordo, foi um 4-2, o cara bateu um pênalti de cavadinha, sabe? O cara bateu bizonhamente na arquibancada. Eu acho que caberia uma crítica muito dura a respeito disso. Mas foi um 10-9, sabe? Depois da buscada do 2-0. Então, o cara não tem. Eu acho que não entra espaço para você falar merda de qualquer pessoa, entendeu? Você fica triste, mas fica triste calado, pô. Aprende a ficar calado também. Aprende a não tuitar. Eu aprendi isso. Na raiva, não tuita. Tem aquele nessa, né? Se beber, não dirija. Com raiva, não tuita. Porque você fala muita besteira, cara. Você ofende as pessoas, você ofende o seu clube, você ofende as pessoas que fazem o seu clube. O trabalho das pessoas, velho. O trabalho das pessoas, entendeu? Então, assim, se a gente torce mesmo, a gente gosta mesmo desse escudo aqui da câmera, se a gente gosta desse escudo aqui, desse aqui que a galera tá com confusão. Muda escudo ou não muda escudo? Aquele ali atrás, sabe? Do escudo Fortaleza, aprende a ter respeito, pô. Aprende a curtir, né? Aprende a perder, aprende a ganhar. Faz parte, entendeu? A gente tá aqui gravando 12h51 da noite, de domingo para segunda-feira. O Elenilson amanhã, ele vai acordar 4 horas para fazer crossfit. Olha a cara dele, de felicidade. Aí, vai comer. Eu vou dar um balão no professor amanhã. A cara dele que vai amanhã pro crossfit. Vai muito. Então é isso, entendeu, pessoal? É isso. É bola pra frente. Vamos eleger aqui o melhor e pior ou não precisa? Bicho, bora. A gente tá aqui quanto tempo? 54 minutos falando de não eleger vilão. Acho melhor a gente não eleger, então, pior da partida. Pior. Não, eu também acho, perfeito. E assim, vamos por destaques individuais. Cara, vamos eleger o primeiro tempo como pior? Pronto, o primeiro tempo como um todo.
Primeiro De uma tempo maneira pior. geral. De maneira geral, perfeito. Todos os 11 que jogaram o primeiro tempo foram ruins. Pronto, perfeito. E assim, eu queria destacar, cara, a entrada do Yuri, sabe? O Yuri entrou e mudou o jogo, assim. Para mim, o Yuri foi um cara que realmente aquilo que se espera de um jogador que entra no segundo tempo, né? Para os mais saudosos. Muito mais do que o Oswaldo, inclusive, porque a gente queria muito a entrada do Oswaldo e acabou que quem fez. Se houve alguém que entrou para fazer a diferença, foi muito mais o Yuri. Cara, o Yuri deu o passe pro Gabriel, que o Gabriel perdeu o gol. O Yuri deu o passe pro David, que ele estava impedido, que ele também perdeu o gol. E o Yuri deu o passe pro David do gol. Então, assim, o Yuri deu 3 oportunidades ali, sabe? Indo para cima, driblando, puxando contra-ataque. Rapaz, eu acho que aquele gol que o David perdeu, se ele mete pra dentro, eu acho que o VAR validava, viu? Também acho, Avenil, sabia? Eu fiquei com essa, validava. também fiquei com essa impressão. O David ali, ele bisonhou, legal. Mas um lance parecidíssimo, né? Assim, claro que de frente e tal. Ele botou pra dentro 2-1, nos colocou no jogo e o Roger fez. E como eu disse, botou com nojo, né? Nojo. Tapa com nojo na bola. E assim, Que mas fase que tá vivendo o David, né, velho? Qual é o gol? Qual é a sequência do gol? Quinto gol, é? Quinto, né? Acho que não, quinto desde que ele voltou a fazer gol, né? Se for contar desde o início. Não, desde que voltou a fazer gol. É Atlético Mineiro, 2 gols no Palmeiras, um gol no São Paulo e um gol no São Paulo. 5 gols nos últimos 5 jogos, só não fez gol no Ceará. 5 gols nos últimos 5 jogos. Tá voando o menino David, viu? Pra quem queria. 5 milhões. 5 milhões e 5 gols. Tá valendo uns 30 milhões já. Um gol para cada milhão. Um gol para cada milhão. Pra quem queria vender ele no Mercado Livre, né? Um dia desse. Mas é aquela visão que a gente tava falando, né, cara? A gente pode tirar coisas positivas do jogo. E o David é uma delas, né, cara? Poxa, é muito bom ver E o gol dele, você vê que é um gol que ele foi frio, cara. Ele foi muito frio no momento. Ele soube conduzir, soube segurar, usando um aspecto que a gente cansa de falar aqui, que é o aspecto físico dele, que é muito diferenciado em comparação a outros atletas no futebol brasileiro. Ele finaliza com uma maestria muito boa contra um goleiro que é o Thiago Volpe, que é um ótimo goleiro. E a gente, poxa, finalmente pode aplaudir e realmente reconhecer que nós recuperamos esse grande jogador que é o David, né, cara? E falando do Yuri, o Yuri jogou bem hoje e não pode esquecer que jogou bem também no jogo de ida, né? Quase marcou gol pra gente e a gente vai... Tem aquele meme, né? Que o cara dorme e assim, vai tentar dormir com o olho aberto, a gente pensa naquele lance da bola no travessão do Yuri. A gente lembra do Romarinho, né? Na Argentina. Lá em Avellaneda e agora já era do Romarinho há muito tempo. Agora, pra coleção, entrou a bola no travessão do Yuri. Mas eu acho que sim, a do Romarinho é top. Não, né? é mais grave, é mais grave. O Yuri não chegou a esse nível de tragédia, né? Se por acaso chegar internacional. Se chegar por acaso no final da temporada, a gente gravar um episódio assim de retrospectiva ou coisa do tipo, com certeza esse lance vai estar em primeiro lugar, cara. Tem que entrar. Agora sim, Saulo, eu ainda não acompanhei, na real, o Rogério deu a entrevista coletiva enquanto a gente estava gravando, tu soube desse comentário sobre a mudança de patamar pelo WhatsApp, né? Mas, assim, eu acho que eu até concordo, eu acho muito mais uma mudança de patamar de postura mesmo, e eu acho também de postura nossa, no momento que a gente entra em campo, e da maneira como os nossos adversários nos veem. Mas eu acho que desportivamente falta ao Fortaleza fazer uma campanha mais sólida numa competição mata-mata, numa competição eliminatória, seja sul-americana. Sempre foi o nosso calo, né, Thaís? Sempre. Sejamos honestos, né? Seja qualquer competição, mata-mata, a gente não gosta muito, né? Não somos afeitos a esse modelo. Mas eu acho que falta, se eu tivesse que dizer se falta algo, uma campanha sólida numa competição mata-mata, numa competição eliminatória, tipo num modelo de Copa, né? Para que a gente mude verdadeiramente assim de patamar. Eu acho que estamos muito próximos. Uma hora vai encaixar, uma hora vai dar certo. Eu acho que eu até falei disso aqui, falei isso 10 vezes aqui, em outros episódios, né? Faltava a Copa do Brasil para coroar a grande fase da era Rogério Ceni no Fortaleza. Nem que fosse só eu não falo nem de exato, e eu não falo nem de ganhar, não.
As quartas de final já seria um passo grande. Porque empata com a melhor fase da história do Fortaleza. Então, seria assim, olha, aquela era Rogério Ceni, ela teve também a melhor fase da Copa do Brasil. Mas assim, isso tem um negócio. Eu vou mandar um WhatsApp pro Paz, certo? Pro Paz mandar um WhatsApp e caminhar pro Rogério para dizer isso, ó, tá aqui a tua meta pro ano que vem. Vai levar o time para as quartas, dá teus pulos, nego, velho. É a tua meta pro ano que vem. Então, fica aí, né? Fica como um gostinho para o próximo Gostou ano. de quase passar? Pois fica mais um ano, que no ano que vem a gente passa. E assim, e tu falou a respeito do Fortaleza se acostumar, o Rogério falou disso naquele empate contra o Corinthians, né? Lá em Itaquera, que o Fortaleza aí foi o contrário, a gente jogou muito bem e não conseguimos matar o jogo para vencer. O Rogério falou, o Fortaleza precisa acostumar a vencer esses grandes jogos. E a gente venceu grandes jogos, né? Nós já vencemos grandes jogos nesse mesmo campeonato, fizemos grandes jogos nesse mesmo campeonato. E eu acho que a buscada que tivemos nesse jogo, ela entra nesse rol de fazer grandes jogos. Porque o time, porra, 34 do segundo tempo, 2-0, acabou o jogo. Acabou o jogo. Assim, acho que todo mundo, o torcedor de São Paulo, o Diniz, jogador de São Paulo em campo, olha, acabou. Já era. E a gente ficou ali tentando, né? Achamos um 2-1 e 40 minutos e, porra, vamos pra cima. Então, acho que entra nesse rol de subir um degrau em termos de patamar, de evolução e tal. Mas, enfim, vamos embora. Tá com uma hora de programa. Apesar de ter sido um Elogiei melhor da partida? Foi o David, não? David e Yuri? Eu vou de David também. Tá merecendo pela sequência. E aí, Benilson? É uma dúvida boa aí, cara, mas eu vou de David também. David tá matando, David tá... Só pra não ficar só para não ficar uma unanimidade, eu vou botar no Yuri, vai. Não, ele sempre tem dessas. Ele sempre tem dessas. Mas eu duvido se tivesse empatado ali. Mas sabe o que é justo? Porque o David jogou os 2 tempos e o Yuri só jogou um tempo. Então, fica meio voto pro Yuri. Proporcionalmente fica aí, pronto. Para ficar proporcionalmente fica David e Yuri, exatamente. Então é isso, pessoal. Obrigado. Valeu, Thaís, Evanilson, FT Miranda. Boa semana para nós. Foco no Fluminense. É isso. Foco, vamos para cima. Vamos para cima. Obrigada a vocês que nos acompanharam até aqui. Quem está pelo Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, continuem nos acompanhando, compartilhem com todo mundo que vocês conhecem. Quem está pelo YouTube, deixe seu like e também compartilhe com todo mundo que você conhece. A gente só vai chegar a mais e mais torcedores através de vocês. Valeu, gente. Saudações tricolores. E quem está pelo YouTube, curtir, marcar o sininho, né? Se inscrever no canal e marcar o sininho das notificações para sempre que a gente postar, avisar vocês. Mas tem uns infelizes que vêm assistir o vídeo, aí marca para baixo. É uns amaldiçoados, né, macho? É a mesma pessoa, né? Porque todo vídeo só tem 1 ou 2 dislikes. Mas não tem problema, não. Pode dar dislike, porque gera o mesmo engajamento. É isso. É alguém que quer fazer gracinha com vídeo, porra! É o Leon. Bora, Leon. Tchau, pessoal. Valeu, abraço. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau.